A Deus nesta noite, quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16 e versículo de número 17. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos tem concedido para mais uma vez estar em sua casa, adorando o seu nome e falando do seu amor. Quero agradecer ao nosso pastor por mais uma vez nos confiar o momento de ministrar a palavra do Senhor. Quantos encontrar a palavra de Deus, pode dizer amém? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 16 e 17, nos diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Quantos podem dizer amém? Irmãos, palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração por esses dias, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração nesta noite para a nossa meditação. A carta de Paulo aos Romanos é é a carta mais longa do apóstolo Paulo. É aquela carta que tem 16 capítulos. O apóstolo Paulo, ele estava na cidade de Corinto quando escreveu esta carta, pois havia um desejo do apóstolo Paulo muito grande de estar com os irmãos em Roma, mas até o momento o apóstolo Paulo tinha sido impedido de estar com os irmãos. Então ele escreve esta carta. É uma carta que tem um conteúdo soteriológico de salvação muito grande. É uma carta onde ele fala a respeito da justificação pela fé, da salvação, entre muitos assuntos que o apóstolo aborda com os irmãos da igreja de Roma. E no capítulo de número 1, Paulo, ele demonstra aos irmãos a sua vontade de estar com eles na introdução da carta, e ele, em alguns versículos, diz que faz menção dos irmãos sempre nas suas orações, lembrando deles incessantemente, para que algum tempo o Senhor lhe desse a oportunidade de estar com os irmãos, porque o desejo de Paulo de estar com eles era muito grande, e de lhe comunicar algo espiritual, assim que eles fossem confortados. E alguns versículos à frente e abaixo, Paulo escreve no versículo de número 16 e no versículo de número 17, dizendo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Esse versículo
me chamou a atenção, porque o apóstolo, ele diz que o evangelho é poder de Deus. E é sobre isso, nesta noite, que eu gostaria de comentar com os irmãos, trazer uma reflexão para a nossa vida espiritual, para que saiamos daqui edificados pela palavra do Senhor. Esta palavra evangelho, ela vem do grego evangelion, que quer dizer boas notícias ou boas novas. É aquilo que se refere uma notícia propriamente dita ou a chegada de uma boa notícia. São as boas novas a respeito da salvação por meio da morte de Cristo, o sepultamento e a sua ressurreição, e pregada por seus discípulos, por seus apóstolos e por todos aqueles que receberam a sua palavra e receberam o chamado de ministrar a palavra do Senhor ou levar o evangelho da salvação. Então, este evangelho que Paulo está falando com os irmãos em Roma, ele é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É as boas novas, ou as boas novas de salvação. É a boa notícia que está simplificada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. É o que os seus servos escreveram acerca do plano da salvação. É que os seus servos escreveram e anunciaram, aleluia, acerca do plano de Deus para a humanidade. E convém a nós, irmãos, que a cada dia que se passa, não esqueçamos de levar esta boa notícia ao mundo. Não esqueçamos de levar esta boa notícia, este evangelho da salvação para todos aqueles, aleluia, que necessitam da graça de Deus e carecem de arrependimento para se aproximar do Senhor e serem salvos. Então, irmãos, o evangelho de Cristo, a qual o apóstolo está dizendo, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, Paulo está assumindo o compromisso, o comprometimento com os irmãos em Roma e com todos aqueles que ouviam a Paulo, que ele não envergonhava-se deste evangelho. Por mais que este evangelho lhe causasse dores, por mais que esse evangelho lhe causasse sofrimento, por mais que esse evangelho lhe causasse perseguição, aleluia, por causa, aleluia, dos perseguidores que havia na época, Paulo estava dizendo: eu não me calo, eu não deixo de anunciar, eu não me envergonho deste evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Paulo estava dizendo que ele havia sido escolhido desde o ventre da sua mãe para anunciar esse evangelho. Paulo estava dizendo que ele havia recebido um chamado do Senhor para ser um evangelista aos gentios, para levar a palavra do Senhor para todo aquele que cresce tivesse o privilégio da salvação. E nós, irmãos, devemos também assumir este compromisso, porque o Senhor, aleluia, usando os seus servos, nos disse a nós que nós fomos escolhidos para levar o evangelho da salvação. Do livro de Marcos, irmãos, se os irmãos quiserem me acompanhar, do capítulo de número 16, do versículo de número 15, o escritor Marcos,
ele, no final dos seus escritos, vai dizer, irmãos, do nosso compromisso que devemos ter com a palavra do Senhor, com o evangelho da salvação. Palavras do Senhor Jesus Cristo a nós, a todo aquele que recebe a sua palavra, o Senhor dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Aleluias. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Este evangelho é o evangelho da salvação, é o evangelho de Cristo, é o evangelho que nós devemos pregar, porque o Senhor nos deu a responsabilidade de não guardarmos esta boa notícia, esta notícia gloriosa somente para nós, somente para os da casa, ou somente para os da nossa família. O Senhor também disse para nós compartilharmos esta boa nova, esta boa notícia, e sair para o mundo ouvir que Cristo salva, aleluia, e sair para o mundo ouvir que Cristo liberta, e sair para o mundo ouvir que Deus transforma a vida do homem. Ele pega um homem impuro, moribundo, aleluia, o lava com seu sangue e o faz assentar entre os príncipes. O Senhor, aleluia, nos deu a responsabilidade de ir ao mundo e pregar o evangelho que cura, o evangelho que batiza com o Espírito Santo. E os textos que nós lemos nesta noite, foi o Espírito Santo de Deus conduzindo os irmãos que aqui falaram, os irmãos que aqui louvaram, que nós não devemos nos calar, que nós devemos ter o mesmo compromisso que o apóstolo Paulo teve em seu tempo, a todo preço, a qualquer momento, a qualquer hora do dia, por onde passamos, aonde vemos alguém precisando de ouvir a boa notícia, não nos calarmos, não retermos o evangelho da boa nova, da salvação, da alegria em Cristo. Portanto, nesta noite, meu irmão, se levante em Cristo Jesus e fale do evangelho, da palavra do Senhor nosso Deus. Paulo, irmãos, da sua introdução da carta aos Romanos, do capítulo 1, do versículo de número 16, Paulo é enfático em dizer que este evangelho não é um evangelho qualquer, que esta boa notícia, que esta pregação, ela é diferente. Não é como os evangelhos ou notícias que ouvimos por aí. É um evangelho que causa impacto. É um evangelho que carrega consigo sinais. Porque o apóstolo está dizendo dos seus escritos que o evangelho de Jesus Cristo, ele é poder de Deus. Que o evangelho de Jesus Cristo, eu vou repetir, que o evangelho de Jesus Cristo, ele é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. E nesta noite, a palavra que o Senhor tem colocado em meu coração, para transmitir aos irmãos, é que
O Evangelho, as boas novas de salvação, o Evangelho de Cristo, ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluias. Se existe alguém em nosso meio que ainda não conhece esse Evangelho, que ainda não se entregou a este Cristo, que ainda não confessou a sua vida a Ele, eu quero te dizer, aleluia, corra o mais rápido possível, aleluia, a Cristo, porque este Evangelho não é como os evangelhos que são pregados por aí, não é como os evangelhos que são pregados, ou notícias que são anunciadas no mundo. É o Evangelho da salvação, é o Evangelho de nosso Senhor, é Salvador Jesus Cristo, é o Evangelho da cruz, é o Evangelho, aleluia, que custou um alto preço, lá na cruz do Calvário, Ele se entregou a si mesmo, por mim, por toda a humanidade. Ele carregou a minha culpa, Ele carregou a sua culpa, Ele levou sobre si todo o fardo, aleluia, que estava sobre a humanidade. Ele carregou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele morreu na cruz, entregando, cumprindo-se o plano de Deus, o propósito de Deus para a salvação para o mundo. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressurgiu dentre os mortos, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte para trazer vida e para mostrar que o Evangelho de Cristo, anunciado ao mundo, anunciado à minha vida, ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus, Ele é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Se você entrou aqui nesta noite, meu irmão e minha irmã, precisando de algo para a sua vida, eu quero te dizer que a palavra que eu vim ministrar nesta noite, aquilo que Deus colocou no meu coração, é para te falar que o Evangelho é poder, que a palavra é poder, que a boa notícia que sai deste altar é poder para a tua vida, para a minha vida e para a vida de todo aquele que nele crê, não importando a tua necessidade, porque este Evangelho é Evangelho de poder. Pois bem, meus irmãos, este Evangelho em que Paulo diz que é o Evangelho de poder de Deus, é demonstrado em toda a Bíblia Sagrada. Se nós decorrermos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender a mensagem de poder que esse Evangelho carrega, porque o Senhor nos trouxe a isto para a nossa vida. Do livro de Atos, do capítulo de número 20, quando Paulo estava se despedindo dos irmãos em Éfeso, Paulo vai dizer que este Evangelho é a mensagem da graça de Deus, é o Evangelho do favor de Deus, é o Evangelho que o mundo não merecia, mas Ele doou-se e deu-se a favor do mundo. Capítulo de número 20, versículo de número 24, Paulo diz da seguinte maneira: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho é a mensagem da graça de Deus.
o evangelho de mensagem da graça de Deus. É o evangelho que traz a mensagem de amor de Deus para a humanidade. Ele, como um Deus, entregou o seu próprio Filho para a salvação daqueles que não mereciam, daqueles que não tinham e não podiam merecer a salvação, mas por amor a mim, por amor a você, Ele demonstrou o maior amor que um homem ou que um Deus pode ter por todos os seres humanos. Ele entregou o seu próprio Filho para pagar o resgate, e o resgate foi preço de sangue, porque nós estávamos condenados à morte por causa do pecado. O pecado veio e trouxe a morte ao homem. O homem estava morto espiritualmente. O homem não tinha acesso a Deus, porque nada que ele fazia podia cobrir as suas multidões de pecado para aparecer-se diante de Deus. Ele tinha que trazer algo, ele tinha que pagar algo, ele tinha que sacrificar um boi ou um cordeiro para ter acesso ao Senhor. Mas Deus, por sua infinita graça, por sua bondade e amor por nós, Ele entregou o seu único Filho como um cordeiro mudo, aleluia, que foi ao matadouro, que de uma vez por todas, um só sacrifício, e um sacrifício de sangue que apagou os pecados de toda a humanidade. É por isso que nós cantamos, é por isso que nós dizemos, aleluia, que as nossas vestiduras, elas são lavadas, elas são purificadas pelo sangue do Cordeiro, o Cristo Jesus, o nosso Senhor, que padeceu na cruz do Calvário. Este evangelho é o evangelho do reino de Deus. Esse evangelho é a mensagem do reino, do livro de Lucas, do capítulo de número 4, do versículo de número 43. Lucas, escrevendo e anunciando ele conta a história de Cristo, que estava na casa da sogra de Pedro. E no momento em que a sogra de Pedro fora curada, que ele estava se despedindo, partindo, para anunciar a palavra de Deus, Cristo diz da seguinte maneira: ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie em outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isto eu fui enviado. O Senhor Jesus Cristo, quando estava como homem nesta terra, Ele veio anunciar o evangelho do reino de Deus, porque esse evangelho deveria ser anunciado. O evangelho da salvação, o evangelho em que o Senhor traria vida novamente ao homem. E o Senhor Jesus Cristo estava dizendo: eu preciso, que é necessário também que eu vá e anuncie em outras cidades este evangelho do reino de Deus, porque para isto fui enviado. Esta mensagem de Cristo também é para nós nesses dias. Convém, irmãos, que nós saiamos
e começamos a gritar, e começamos a anunciar este evangelho, e começamos a dizer que aquele que um dia veio a esta terra e subiu ao Deus Pai, está à direita de Deus, aleluia, intercedendo por nós. Ele vai retornar, aleluia, para buscar uma igreja santa, uma igreja redimida, uma igreja que o adora. Portanto, é tempo, irmãos, que nós não ficamos calados, que saiamos aos povos, que saiamos aos vilarejos, que entramos às casas, que entremos aos hospitais, que entremos, irmãos, aos lugares, aleluia, que antigamente se eram entrados, mas que hoje não se vão mais, nos presídios, aleluia, aleluia, aonde não se chega o evangelho da palavra de Deus. O Senhor está nesta noite pelo seu Espírito a ecoar nos nossos corações, a dizer: abram as vossas bocas, levantem-se, profetizem, anunciem, preguem, vão aos vilarejos, às ruas e anunciem que Cristo está voltando, que breve será o seu retorno. Tudo mostra, aleluia, que tudo está se cumprindo para anunciar a vinda do nosso Rei e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse evangelho, o Senhor Jesus disse que deve ser pregado. Como eu já li para os irmãos, no evangelho de Marcos, capítulo 16, que devemos ir a todo mundo e anunciar a boa nova de salvação. Paulo diz que esse evangelho, ele ocasiona na vida do ser humano muitas coisas que não poderia nesta noite, irmãos, em palavras, me faltaria tempo para descrever o que este evangelho, o que esta boa notícia, ele produz na vida do ser humano. Mas uma das coisas que o apóstolo Paulo diz, na mesma carta aos Romanos, no capítulo 5, do versículo de número 21, que esse evangelho tem poder, aleluias, de transmitir paz sobre o homem, o ser humano. Paulo diz da seguinte maneira: porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça de Deus reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse evangelho, irmãos, ele produz paz, ele garante a paz sobre a nossa vida. Não era esse versículo, irmãos, que gostaria de estar lendo. Versículo, pastor. Sim. Romanos, irmãos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse evangelho traz paz à vida do ser humano. Por isso, irmãos, que você encontra muitos que não têm paz, porque não receberam o evangelho, que é poder de Deus, que produz paz na vida do ser humano. Ele é inquieto por causa dos seus pecados, por causa das suas lamúrias,
Pois o evangelho que produz paz à vida do ser humano foi pregado e anunciado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta noite é anunciado por nós para dizer que Ele é a nossa justificação, para dizer que Ele é a nossa paz. A Bíblia também diz que esse evangelho liberta o homem. O próprio Jesus Cristo, quando estava nesta terra, no livro de João, no capítulo de número 8, do versículo de número 32, ele vai dizer a todos aqueles que estavam o ouvindo, dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do versículo de número 36, ele fala acerca dessa liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, certamente ou verdadeiramente vós sereis livres. Livres, irmãos. Você pode nesta noite cantar, você pode nesta noite se alegrar e dizer que é livre, porque as amarras do pecado não te prende mais, o pecado não escraviza mais a sua vida, você não está preso por causa do pecado, porque o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos trouxe liberdade. Ele nos libertou da escravidão do pecado, e portanto nesta noite nós podemos dizer: eu sou livre, eu sou livre, porque Cristo me libertou. E hoje, se somos libertos, irmãos, devemos glorificar ao seu nome, porque ela outrora, antigamente, antes de conhecer a Cristo, éramos escravos do medo, éramos escravos do vício, éramos escravos, irmãos, de tudo aquilo que o mundo oferece. Mas o dia que nós levantamos a nossa mão e nos entregamos a Cristo, outrora Ele com seu sangue operou um processo de libertação em nossa vida, nos libertou do medo, e hoje não precisamos mais ter medo, porque Ele é a nossa esperança. Ele é o Deus que cuida de nós, Ele é o Deus que nos guarda, Ele é o Deus que nos traz segurança, porque fomos livres, porque fomos libertos. O vício nos prendia, estávamos escravos do vício, não nos conseguimos libertarmos dele por condições próprias, mas um dia em que a sua palavra entrou no meu coração e eu aceitei, e eu tive crédito, acreditei na sua palavra, Ele me libertou. Ele me libertou. Hoje não tenho mais necessidade, aleluia, do vício para compor algo na minha vida, porque sou livre, liberto estou. A sua igreja liberta está, você liberto está. Você pode cantar, você pode se alegrar nesta noite, você pode glorificar o nome do Senhor. E quantos irmãos Ramandaia canturamando e astecandarácia nemando plidácia andaramanagassobria. E quantos irmãos estão presos, quantos estão morrendo no vícios, no pecado, porque estamos calados, porque não anunciamos mais o evangelho que produz libertação na vida do homem. Já é hora, irmãos, de você levantar e olhar para o ser humano que está do seu lado, que está moribundo no seu trabalho, que chega às segundas-feiras sem força para estar no trabalho porque está amarrado no vício.
pregue, fale de Cristo, anuncie o evangelho da salvação, o evangelho que pode libertar esta vida, o evangelho que pode ressuscitar este homem, o evangelho que pode levantar este homem, que muitas vezes faz parte da nossa casa, que muitas vezes faz parte do nosso convívio, mas nós nos calamos, mas nós nos tapamos, aleluia, a nossa boca, porque temos medo, perdemos a coragem de antigamente, onde entrávamos, tínhamos autoridade para anunciar o evangelho, para pregar a palavra, mas nesta noite o Senhor me traz aqui para dizer que o evangelho é poder, que o evangelho é poder de Deus, que Ele quer tomar a tua vida, tomar os teus lábios para profetizar, para pregar e para salvar esta alma. O evangelho salva, como diz o apóstolo. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus não tem prazer na morte do ímpio. E Ele quer que todos os homens se cheguem à salvação. O evangelho da salvação deve ser anunciado. O evangelho de poder deve ser pregado. Muitos estão correndo a passos largos para o inferno, estão perdendo a sua salvação, porque, irmãos, não estão ouvindo mais a palavra, o evangelho, a boa notícia. Pois nesta noite, irmãos, eu quero vos dizer que o evangelho salva o homem perdido, o evangelho transforma, o evangelho dá vida. E a palavra do Senhor Jesus, do livro de Lucas, no capítulo de número 10, quando o Senhor Jesus vai dispensar os seus discípulos para que vão e para que anunciem o evangelho em todas as cidades, Ele diz, do versículo de número 8, e em qualquer cidade, e eu abro um parênteses aqui, para aplicar esse texto a nós. Qualquer casa que você entrar, qualquer leito de morte, qualquer leito de enfermidade, qualquer lar que está se desfazendo, qualquer casal que está à beira da separação, qualquer jovem que está à beira da morte, de suicídio, por causa do vício que está lhe matando, o Senhor Jesus diz, em qualquer lugar que entrardes, e vos receberem, comei do que puderem, comei do que vos puserem diante, mas o Senhor diz, e curai os enfermos que nela houver, e diz-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. E no versículo de número 19, Jesus diz, eis que vos dou poder. O que diz o texto, irmãos? Eis que vos dou poder. Este evangelho que nós anunciamos é poder de Deus. É poder de Deus emanado ao homem, através do seu Santo Espírito, por causa dos seus dons que Ele dispensa a nós. E o Senhor Jesus está dizendo, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você pode adorar a Deus. Este evangelho é poder de Deus.
o evangelho da cruz, o evangelho da salvação, evangelho de cura, evangelho de milagres, evangelho de poder de Deus. É o evangelho onde o homem entra, aleluia, dentro desta casa, dentro do templo de adoração, que é visto, aleluia, como uma causa impossível, e ele sai daqui mudado, e ele sai daqui transformado, ele sai daqui liberto, pelo poder da salvação, pelo poder da palavra que é pregada na Bíblia Sagrada. Há dois padrões que é medido do poder de Deus na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o poder de Deus, ele é medido e é demonstrado pelas maravilhas que o Senhor fez no Egito, que com grande mão forte tirou o seu povo de lá, enviando 10 pragas no Egito e abrindo o mar vermelho e fazendo sinais e prodígios no meio do seu povo no deserto. Ninguém, nenhum ídolo, nenhum Deus que se levantou nesta terra teve o poder glorioso que o nosso Deus teve para realizar coisas gloriosas, milagres no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Aleluia, a medida do poder de Deus, aleluia, é a ressurreição de nosso Senhor e Salvador, aleluia, porque nenhum homem, aleluia, teve o poder de descer à sepultura e vencer a morte, mas a Bíblia diz que ele foi morto, o seu corpo mutilado, devastado na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E quando ele ressurgiu ao terceiro dia, ele disse aos seus discípulos: eis que é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e este poder ele outorgou à sua igreja, porque ele está dizendo: o evangelho é poder de Deus. Ele está dizendo acerca do evangelho: eu vos dou poder, eu vos dou poder. E nesta noite, irmãos, eu não posso deixar de dizer que o Senhor está nos direcionando a dizer que ele tem poder para a tua vida, ele tem poder para esta igreja de Barretos. Ele quer mudar a tua vida, ele quer mudar a história da juventude desta igreja, ela quer mudar a história no ministério de Barretos, ele quer mudar a história de vida, porque esta igreja, ela deve ser conhecida como uma igreja de poder, uma igreja onde há milagres, uma igreja onde há cura, uma igreja onde há libertação, uma igreja onde há transformação de vida, onde o moribundo entra aqui e sai lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, ele é mudado em uma outra pessoa, em uma nova vida, porque aqui há o poder de Deus emanado nos nossos corações através do seu Espírito. Tem poder de Deus aqui hoje, irmãos. Ramandai akandaramanagassumbria. Aonde estamos jovens de poder, irmãos, aleluia, que falam em línguas estranhas, que têm, aleluia, autoridade para colocar a mão sobre um jovem, aleluia, que está viciado em drogas, e ele ser liberto. Aonde está, irmãos, aleluia, as irmãs do círculo de oração, que levantam as suas mãos santas, os seus joelhos cansados, desconjurados da oração, para
para levantar a sua voz e orar para o enfermo, e o enfermo ser curado. Aonde está, irmãos, os pastores, os líderes que vêm a este altar e que ministram e que pregam a palavra da verdade, e o Senhor impacta a igreja com o evangelho de poder e batiza com seu Espírito e dispensa dons espirituais e ministeriais no meio da igreja. Será que tem poder aqui hoje, irmãos? Será que tem poder no meio da igreja? Aonde está este poder? O Senhor está dizendo: eu te dei poder, eu te dei poder. O Senhor está dizendo: jovem, eu te dei poder. O Senhor está dizendo: irmã, eu te dei poder. Levante-se nesta noite e adore a este Deus. Ramanda yakandará se akandará managasúbria. Eu sinto a graça de Deus, uma unção de renovo para a nossa vida, uma unção nova, uma alegria ao nosso coração. Aleluia. Aonde você parou, aonde você desistiu, aleluia, do ministério, da chamada que ardia no teu coração como antigamente, o Senhor está te chamando nesta noite e Ele quer te renovar. Ele quer acender hoje, irmãos. O Senhor quer acender hoje. O Senhor quer reavivar aquela chama do primeiro amor, dos primeiros passos, dos primeiros dias. É que nós, aleluia, fomos batizados com o Espírito e que falávamos em línguas estranhas e que era difícil nos conter no meio do púlpito, ou que era difícil nos conter no meio da igreja. Tinha que vir alguém nos segurar, tinha que vir alguém, aleluia, nos colocar sentado, porque era uma chama, era um avivamento, era uma graça, era uma glória. As irmãs cantavam, os jovens cantavam, hinos eram entoados, batismo com o Espírito Santo acontecia na igreja, aleluia. O moribundo era curado, havia curas, havia milagres, havia coisas extraordinárias que aconteciam no meio da igreja. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: eu não mudei, meus filhos, eu não mudei, igreja minha. Eu estou dizendo nesta noite que o mesmo poder que eu otorguei, Ramanda Candarabé Súbria, Remando Rabadácia, aleluia, lá no alto da cruz do Calvário, é este poder que ainda emana nesta noite, aleluia. Basta você se levantar nesta noite, abrir o teu coração, não tenha medo, não tenha vergonha de quem está do seu lado, de glorificar a Deus, de adorar a Ele, de ser cheio por Ele, de ser impactado por este poder. Há um poder de Deus aqui hoje, há uma glória de Deus aqui hoje, há um sobrenatural de Deus invadindo a minha vida, invadindo a tua vida. Dá lugar nesta noite, ramanda aqui a súbria, porque do momento em que você levantar daqui e ir às ruas, chegar na tua casa, chegar no leito de enfermidade, uma coisa nova vai acontecer, um milagre novo vai acontecer, salvação vai acontecer, libertação vai acontecer, curas divinas vão acontecer. Levante as mãos para adorar, irmãos, por um minuto. Oh, aleluias. Dê glória. Dê aleluias. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele está aqui.
Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Evangelho é poder. O Evangelho é poder. O Evangelho é poder. Vamos voltar, irmãos, ao Evangelho de poder. Deixamos deste Evangelho sem renúncia. Deixemos de lado este Evangelho que não causa dor em mim, que não cause sentimento em nossos corações, e voltemos ao Evangelho de poder. O Evangelho de poder, o Evangelho que santifica, o Evangelho que santifica a minha vida, o Evangelho de santificação, um Evangelho de regeneração, um Evangelho, aleluia, de salvação. O Senhor quer reaver no meio de nós o Evangelho de poder. Portanto, nesta noite, se levante, meu querido irmão, minha querida irmã. Esta palavra é para você. Esta palavra é para mim, para que nós levantemos e façamos a diferença em nosso tempo. Com a permissão do pastor, eu gostaria de te convidar a se colocar de pé. E antes de terminar esta mensagem, gostaria de lhe pedir que você fechasse os seus olhos neste momento. Feche os teus olhos e comece a adorar. Adore nesta noite. Comece a sentir a graça de Deus que está nesse lugar. Comece a sentir o mover de Deus que está sobre esta igreja. Hoje é noite de renovo. O Senhor está com pressa. O Senhor está com pressa. Porque algo glorioso, grandioso, algo tremendo, algo espetacular, que com palavras, irmãos, não conseguiria descrever nesta noite, que o Senhor vai realizar antes, de buscar a sua igreja, de levar o seu povo da face desta terra. E o Senhor tem pressa, porque o pecado tem tomado conta. O pecado está, irmãos, em todos os lugares, e o Senhor não tem encontrado lugar nos corações, mas Ele aqui está nesta noite, porque Ele tem pressa, e há algo glorioso para o Senhor fazer na minha vida, na sua vida. Há um poder de Deus que o Senhor quer liberar para você. Há um poder de Deus que o Senhor quer liberar para a minha vida e para todos que estão aqui nesta noite. Se você crê, se você acredita nas palavras que estou pregando nesta noite, feche os teus olhos e comece a adorar comigo, e comece a orar comigo, porque o Senhor tem cura hoje, porque o Senhor tem milagre de Deus para nós. O Senhor quer batizar no Espírito você que não fala, mas em língua estranha. O Senhor quer renovar. Tem dons de Deus
Deus aqui hoje, irmãos, para dispensar para jovens, para dispensar para a igreja. Tem dons ministeriais do Senhor para este lugar nesta noite. Portanto, aleluia, se você quer fazer a diferença, aleluia, da igreja do último dia, da igreja, aleluia, aleluia, que está se preparando para o arrebatamento, comece a adorar, comece a glorificar, comece a, nesta noite a profetizar, comece a dar lugar pelo Senhor ao seu Espírito. O Espírito está aqui, aleluia, ao mover de Deus, há um reboliço que o Senhor quer fazer no nosso meio. Remanda candará, sundará managa súbria. Ah, irmãos, eu me atrevo a dizer aqui: receba poder do alto, receba renovo do alto para a tua vida. Seja agora curado, seja agora renovado em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Seja agora impactado. Ramandura manácia, receba unção do céu, receba renovo de Deus, receba a graça de Deus para pregar, receba a graça de Deus para anunciar ao evangelho da salvação. É poder de Deus, é poder de Deus. Ramanda canto, rabandaia súbria, rabandaia candaramanaga súbria. Levante as mãos para adorar, levante as mãos para glorificar, levante as mãos para receber. Há uma noite de glória, há uma graça de Deus, há uma unção de Deus. Seja agora revestido de poder, seja agora revestido de poder, seja agora revestido de poder, seja agora revestido da graça, da graça, da graça do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos para um novo tempo, aviva-nos para um tempo de autoridade espiritual. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu oro a Ti, que esta palavra ela seja corroborada nos corações, e que durante esta semana estes crentes tenham visões de Deus, e que esta semana esses cristãos tenham sonhos, e que esta semana esses cristãos tenham revelações divinas, e que esta semana recebam do poder, da graça de Deus, da autoridade do Senhor. É que eu te peço, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo.